Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó para mais um encontro. Hoje teremos o nosso irmão Leonardo Silveira para a reflexão da noite de hoje. E antes de passarmos a palavra para ele, vamos fazer a nossa vibração planetária. Em primeiro lugar, convido vocês a sentar comodamente, a elevar o pensamento a Jesus, a nossa mãe Maria, aos nossos irmãos espirituais que sempre estão juntos nesse trabalho. Fechemos os olhos. Vamos fazer o exercício da respiração, inspirando profundamente pelo nariz, soltando o ar bem devagar. Inspira, relaxa e vamos imaginar o nosso planeta Terra. Vamos imaginar todos nós de mãos dadas, fazendo um grande círculo envolvendo o planeta. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor, da paz, nós pedimos, ó Pai, unindo um só coração, um só pensamento, rogamos que envolva esse planeta com energias salutares, derramando bênçãos de luz nessa nossa casa, abençoando a natureza, abençoando a todos nós. Onde quer que haja um coração em sofrimento, que receba de cada um de nós as vibrações, que de nossas mentes agora e dos nossos corações, unidos nessa força, nessa oração, juntando a outras vozes, a outros corações que estão nesse momento em oração. Que um manto de luz banhe o nosso planeta. Que o poder das forças do bem sejam infiltrados agora em todos os lares, harmonizando, equilibrando os sentimentos, tornando nossos líderes de nação, todos os dirigentes, em pessoas mais fraternas, unidas em pensamentos para o bem comum. Que os corações sejam mais justos, mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que a luz divina repleta do amor infinito envolva todos aqueles que sofrem. Que todas as enfermidades físicas, espirituais, sociais, morais, sejam aliviadas nesse momento. Ó Mestre, cuida de nós, ampara-nos, acalma-nos, envolve esse nosso planeta com muita luz e com muita paz. Que assim seja. Vamos deixar a palavra agora para a reflexão da noite de hoje,
com o nosso irmão Leonardo Silveira. Muita paz. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silveira e hoje a gente vai bater um papo a partir de 2 textos. Eu estou devendo a vocês a palestra de julho, que eu não pude fazer por motivos de força maior. Então eu vou fazer um compilado entre o que seria a palestra de julho e agora a palestra de agosto. Mas não se preocupem, porque as duas temáticas elas dialogam e elas dizem respeito à lei de sociedade, a importância da lei de sociedade para o nosso processo evolutivo. Uma de modo amplo, de modo geral, e a outra abordagem de modo específico na vivência espírita, né? Na vivência de nós enquanto encarnados na casa espírita. Seja como trabalhadores, ou como frequentadores, ou como ambos. Eu vou ler cada um dos textos e em seguida a gente vai comentar, certo? O primeiro, eu vou pegar o primeiro texto mais amplo, mais geral, que é Crer e Agir, uma parceria de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. E o título do texto é Alguém Veio. Eu vou ler, ele é super curto, e aí depois eu comento com vocês. Ok? Vamos lá. No momento em que te encontravas em desespero, receando pelo próprio equilíbrio, alguém veio e te salvou do abismo de sofrimentos maiores. No instante em que te sentias fraquejar ante as provas da vida, alguém veio e te sustentou as forças. No momento em que a lâmina da calúnia te dilacerava o coração, alguém veio e te balsamizou as chagas, fazendo-te sorrir outra vez. No instante em que as lágrimas se te desataram dentro do peito, sufocando-te as iniciativas mais nobres, alguém veio e te consolou sem nada dizer. No momento em que a solidão te torturava profundamente, fazendo-te crer o mais infeliz dos seres, alguém veio e permaneceu ao teu lado. No instante em que o peso da cruz te arremessava ao solo áspero, alguém veio e te ofertou o apoio do próprio braço, para que pudesse seguir adiante. No momento em que tudo parecia conspirar contra os teus ideais de felicidade, alguém veio e, sem que saibas como, garantiu a tua paz, acalmando a tempestade em torno dos teus passos. Esse alguém que incondicionalmente te abençoa, que te guarda e que te protege contra todos os perigos da estrada é sempre Jesus, irmão José e Emmanuel. A paciência é a força que nos sustenta a vida. Bom, a partir do texto, o Espírito ele ressalta, né, alguns momentos em que nós precisamos do apoio de um outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Ele se refere aqui a um espírito que salva do abismo dos sofrimentos, que sustenta, né, dando forças em momentos difíceis, né, que balsamiza chagas, que consola sem nada dizer, que permanece ao nosso lado, que oferta apoio do próprio braço, que garante paz, acalma a tempestade em torno dos nossos passos, e que incondicionalmente nos abençoa. Naturalmente, falando de relações incondicionais de amor, a gente se refere, pensa logo no espírito de maior escola que já pisou nesse planeta, que é Jesus, o Cristo, o nosso governador. Mas a gente pode ampliar também, né? Porque, é claro, faltando espíritos encarnados e desencarnados, como se isso fosse possível. Às vezes os encarnados faltam de verdade, mas os desencarnados estão ali, né? Mas a gente nem sempre percebe a presença do Mestre, né? A nos guiar, a nos inspirar, a nos dar força para que possamos sustentar os desafios da nossa existência. É sempre uma força permanente e contínua ao nosso lado. Mas
enquanto espíritos ainda em processo evolutivo, ainda nas primeiras faixas do processo evolutivo, é claro que a nossa conexão com o Mestre, ela nem sempre ela é efetiva, assim como a nossa conexão com a divindade também carece muitas vezes de, né, como se diz no internetês, na linguagem da informática, né, dos aplicativos, nem sempre dá match, nem sempre dá um encontro, nem sempre a gente consegue conectar com um nível de vibração altíssima, né, ou do grande mestre, ou da própria divindade. E a gente precisa de intermediários, né, de espíritos intermediários, que nós conseguimos mais comumente nos comunicar. E eles representam na falta dessa conexão direta com a divindade e com os espíritos de altíssimo escol, esses espíritos benevolentes, amorosos, né, mas em faixas vibratórias mais modestas que a do Cristo, eles representam essa bandeira crística. Eles representam a divindade, nos auxiliando em nossos processos. Muitas vezes, espíritos encarnados, né, que vêm ao nosso auxílio nos sustentar, nos dar apoio, nos auxiliar a resolver algum problema, nos dar um abraço, uma palavra confortável, ou apenas, né, um apoio moral, um apoio emocional, uma palavra, às vezes vem com uma ideia, com consolo, às vezes até com, né, um sacode, para que a gente possa acordar diante de alguma dimensão que a gente não consegue enxergar, ainda está dormitando, ainda está meio sonolento, né? A consciência não despertou ainda para determinada necessidade, né, de atitude, de mudança, de ação. E esses espíritos, eles exercem essa função na nossa vida. E muitas vezes, inclusive, os espíritos encarnados também exercem esse papel, né, de apoio, naturalmente, que não é incondicional quando se trata de espíritos menos evoluídos, mas não deixa de ser um apoio magnífico, né? São os amigos imperfeitos, são os pais e as mães imperfeitos, são os irmãos imperfeitos, os colegas imperfeitos, os desconhecidos, aparentemente desconhecidos na rua, todos, na nossa condição vibratória, todos somos imperfeitos, mas essa imperfeição, ela também não é absoluta, e a gente também, apesar das nossas sombras, a gente também tem luz. E nos momentos em que a gente está mais fortalecido, a gente pode ser esse apoio, esse suporte de acolhimento e, em alguns casos, de auxílio na resolução de problemas para o outro. Isso encerra um princípio estrutural da lei de sociedade, que o Espiritismo traz como uma das leis que fundamentam a nossa existência, que é a necessidade do outro. Nós temos todo um processo evolutivo muito pessoal, muito nosso, muito particular, mas ao mesmo tempo a gente, para conseguir dar passos dentro desse processo evolutivo, a gente precisa do outro, a gente precisa do acolhimento do outro, a gente precisa da experiência do outro, a gente precisa da paciência do outro, da amorosidade. Naturalmente, que nas nossas relações conturbadas, né, ainda em processo de amadurecimento, as relações elas vêm às vezes com essa perturbação mesmo, com essa inconsistência. Então tem momentos que a gente pode contar com os amigos, outros momentos nem tanto. Tem momentos que a gente consegue contar com os nossos familiares, outros momentos nem tanto. Tem momentos que nós estamos mais abertos a todo esse auxílio, esse amparo, esse suporte, essa escutatória do outro, ou essa falatória do outro, benevolente, amorosa, conciliadora. E às vezes a gente não tá, porque é o que caracteriza essa inconstância, a nossa natureza ainda muito imperfeita, ainda muito imatura enquanto espíritos em início de processo evolutivo. Mas ela também surte efeitos, ela também não é impotente. Quantas vezes aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela palavra carinhosa, ou aquele sacode que é alguém que a gente confia, que sabe que não está sacudindo só para nos maltratar, mas porque nos ama. Quantas vezes isso não nos tira de diversas ciladas? É desse tipo de amor, de exercício de amor, no caso de espíritos ainda em processo de evolução inicial, é um exercício de amor, que todos os espíritos
de alguma sorte, em maior e menor grau, vivenciam tanto do lado de quem oferta a mão para dar apoio, como em momentos em que nós é que estamos precisando de acolhimento. Aquela pessoa que acolheu lá no futuro ou que acolherá no passado, às vezes, no momento atual, também está precisando ser acolhido. É a lei de sociedade. E é por isso que é importante a gente viver nas coletividades, é por isso que a gente é associado a diversos grupos de convivências mútuas, comuns, humano, tanto numa perspectiva encarnada quanto desencarnada. Porque nós precisamos de todos esses recursos para seguir em frente, enquanto a gente não tem maturidade suficiente para se conectar diretamente com o divino e andar de forma mais estruturada com as próprias pernas, né, de forma mais perene. É claro que o amor incondicional é o amor dos espíritos muito experimentados, né? A gente, aqui na nossa condição de encarnados e na cultura geral desse planeta, há um entendimento comum, né, instituído de que o amor de mãe é o grande amor, o amor onde há mais abnegação e mais entrega e mais intensidade. Isso, de fato, essa experiência materna é uma experiência que promove, né, que de alguma forma impulsiona muito essas relações estreitas, ainda que a gente saiba que há muito conflito também, né, e que há momentos em que aquele amor materno que é mais expandido, geralmente, do que quando se compara com outras experiências, né, relacionais, mas ele também tem seus limites, ele também tem suas falhas, nem toda mulher consegue maternar, às vezes as relações também, mesmo a mulher maternando, as relações são atravessadas por inconstâncias, às vezes na infância tem uma natureza mais tranquila e na fase adulta uma natureza mais difícil, mais desafiadora, ou vice-versa, porque é do dinamismo das relações mesmo, né? Vai de acordo com os níveis de afinidade, com os níveis de maturidade e com os níveis de equilíbrio emocional que a gente vive em cada fase da nossa vida. Mas aquele amor realmente incondicional é o amor dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos que já experimentaram muito, que tem uma consciência muito mais dilatada da sua própria condição enquanto espírito eterno, e que consegue enxergar o outro para além, né, dos espinhos, né, olha para a rosa, olha para os espinhos e já enxerga a rosa. A gente nem sempre consegue fazer isso, mesmo com as pessoas que a gente ama. Esses espíritos já conseguem. Então eles têm um amor incondicional para nos oferecer. Nós não temos, nem sempre temos, o amor incondicional, mas temos o nosso exercício de amor, que tem momentos que chega, sim, muito próximo dessa condição incondicional. Né? Por quê? Porque a gente tem relações às vezes muito íntimas, muito próximas, muito maduras, muito experimentadas e muito azeitadas com determinados espíritos. E com esses espíritos a gente consegue tolerar mais a sombra dele. Com os espíritos que a gente tem mais diversidades, que tem mais nós afetivos, que tem mais decepções, mágoas, rancores, esse processo de entrega é mais difícil, é mais desafiador. E para finalizar, o próximo texto, que é intitulado Grupo no Grupo, e é uma parceria de Francisco Cândido Xavier com diversos autores. No caso específico desse texto é um autor espiritual, Albino Teixeira, que fala sobre as relações dentro especificamente dos grupos espíritas. Então ele começa assim: a família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda, sejas para ela, o concurso no trabalho e o alívio na provação, o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos, o refúgio de paz e o apoio fraterno, a observação compreensiva e a amizade real. Assim é porque, se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos
e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associadas a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e testes de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitam acesso às vanguardas de luz. Trocando em miúdos, esse texto nos traz, para a gente finalizar, né, que a gente tem a necessidade de convívios em núcleos familiares diversos, com níveis diversos de implicação e de afeto, né? Tem um grupo familiar biológico, no primeiro momento. Tem os grupos sociais mais próximos, né, vizinhos, depois vem amigos, colegas de escola, amigos de rua, tem os parentes, os aderentes, e depois os círculos sociais mais amplos, né, ambiente de trabalho, você tem diversos tipos de academia, grupos de estudo, grupos de lazer, grupos de saúde, e tem os grupos de experiência religiosa. É uma família, no sentido de que é um agrupamento comum, onde as pessoas se unem por afinidades, mas que também nesses espaços existe experiências desafins, né? Existem experiências de amor e de desamor, da mesma forma como acontece em nossas famílias biológicas, consanguíneas, nos outros campos da amizade, do exercício religioso, né? E especificamente do convívio dentro dos centros espíritas, você tem essas duas polaridades que fazem parte da nossa condição humana, na condição humana que nós estagiamos nesse perímetro evolutivo no qual nós estamos mais ou menos, né, aderidos por conta da nossa natureza ainda de prova e expiação, né, a caminho e em busca de atualizar essa condição para uma condição regenerativa. E é por conta desta natureza que nós temos essa polaridade. Então há muito afeto e muito carinho, mas há também muitos embates, há muitas divergências, né? E ainda que o objetivo não só das relações dentro de um grupo espírita, mas as relações humanas de modo geral, dentro de uma perspectiva espírita, espiritualmente falando, o objetivo é que os espíritos desatem os nós e construam laços amorosos em todas as instâncias das relações. É isso, inclusive, o que caracteriza um mundo de regeneração e um mundo considerado espiritualmente superior. Porque os espíritos se relacionam de uma forma amorosa, mais estável, mais constante e mais profunda. Nós estamos ainda dentro de uma faixa na qual isso não é fácil de se atingir, ainda é um desafio. Quando nada mantém essa constância, as nossas relações elas oscilam muito. Elas têm temporadas, né, de inverno e temporadas de verão, de primavera e de outono. Então tem momentos que a gente se relaciona bem com determinado sujeito, e isso lá na frente, quando o contexto relacional muda, muitas vezes a natureza da relação também muda. E isso acontece dentro das casas espíritas, como em qualquer agrupamento social, ou qualquer agrupamento dentro da condição de existência humana. E o objetivo é fazer esse exercício para que cada vez mais esses desafios, essas arestas, essas dores, elas possam ser resolvidas e possam ser transmutadas em relações de amor. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E é por isso que existe essa interdependência entre os espíritos. E é por isso que em determinados momentos da nossa vida a gente é mão que apoia, e em outras é a mão que se estende para ser apoiada, né? Então, porque qualquer espírito vai necessitar de apoio em algum momento da sua vida, e qualquer espírito em algum momento da sua vida também pode se fazer de apoio para
uma outra pessoa que esteja mais fragilizada, para um outro espírito que esteja mais fragilizado. Eis o grande exercício de amor. E é exercício justamente porque nem sempre a gente consegue, e muitas vezes quando consegue é a custas de grandes, né, movimentos internos psíquicos. É de muito esforço, é de muito investimento, é de muita terapia, é de muita desconstrução, né? E é um processo lento, demorado, exigente, não é fácil. É por isso que a gente precisa de várias encarnações para poder desatar determinados nós e buscar uma série de estratégias, de recursos, de terapêuticas para poder ajudar a digerir, como diz a irmã Lolita, esse caldo que é muito gorduroso, é muito grosso, é muito denso. Então, as reflexões dessa conversação foram essas, em torno da importância da relação social, da relação comum entre os espíritos encarnados e desencarnados, para o processo evolutivo e como campo de experimentação deste amor mais dilatado, né? Deste amor, né, mais amplo, mais profundo, mais sagrado, e que a gente nem sempre consegue atualizar, mas, como diz, né, o nosso mestre, este é o caminho, a verdade e a vida, e entre tropeços, né, quedas, o importante é que a gente tente sempre, não conseguindo no momento, poderá conseguir em outro. E quando nada, se não consegue dilatar muito a relação de amor, que ao menos se tenha um respeito, né? Eu acho que se a gente conseguir ao menos respeitar mais uns aos outros, a gente já começa a mudar bastante o quadro relacional da humanidade no planeta Terra. Que o nosso mestre nos envolva, nos ajude a diluir esse caldo, que nós possamos nos conectar cada vez mais com a divindade e com esses espíritos que são suporte, apoio, né, amor, carinho e inspiração para as nossas vidas, ainda, né, imaturas, ainda tentando, né, se edificar espiritualmente falando. Que assim seja. Muito obrigado. E depois dessas reflexões, vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Que Deus abençoe. Gratidão ao nosso querido Leonardo pelas reflexões, pela sua palavra da noite de hoje. Gratidão. E vamos nos preparar para o nosso passe, para o nosso atendimento espiritual. Convido vocês a mais uma vez sentar-se comodamente. Eleve seu pensamento mais uma vez, trabalhando a respiração, para que os atendentes espirituais possam encontrar em nós um campo energético, fluídico, melhor, para que eles possam trabalhar nas nossas necessidades. Sentemos comodamente, fechemos os nossos olhos. Vamos nos deixar envolver pela música, pela canção ao fundo. Esse mês de Constância, mentora do Estrela de Jacó, nossa casa irmã, esse espírito de escola, que ela, juntamente com toda a equipe espiritual, possa nos envolver nesse momento, ajudando nesse atendimento para cada um de nós, ajudando-nos nas nossas necessidades. E os atendentes espirituais chegam mais próximos a nós.
retirando de cada um de nós, dos nossos corpos espirituais, da nossa psicosfera, todas as energias deletérias, todos fluidos não tão bons que acumulamos ao longo do dia, ao longo dos tempos. E eles vão limpando, retirando todas as negatividades. Façamos a nossa parte, respirando, relaxando, abertos, receptivos a essas energias, a esse trabalho desses irmãos que estão desde cedo. Se preparando para esse momento, para nos ajudar. Inspire, relaxe. Inspire bem devagar. Relaxe seu corpo. Se entregue a esse trabalho, a esse momento. E os irmãos cuidando amorosamente de cada um de nós. Vão limpando a nossa psicosfera. Se deixe envolver. Converse com os espíritos. Converse com Jesus e os espíritos benfeitores sobre suas necessidades. Eles estão a postos, anotando, ajudando, acalmando, seja qual for o seu problema. Se entregue. Se entregue a esse trabalho, converse com os irmãos. Eles sabem como ajudar. Mas que também possamos fazer a nossa parte, tendo paciência, fé e força para prosseguir. E agora eles trazem energias renovadoras, derramando no topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário. Essas energias de luz, essa chuva de luz, derramando sobre o nosso chakra coronário. É o nosso chakra distribuidor. E ele vai sendo distribuído por todos os demais chakras, por todos os demais pontos energéticos existentes no nosso corpo físico e extrafísico. Desfrute desse momento. Receba esse amor. Receba esse reforço energético que os irmãos estão depositando em nós. E eles vão concluindo o atendimento, nos convidando a manter a paz, o equilíbrio, a paciência. Muita paz, muita luz. Gratidão a esses irmãos pelo trabalho da noite de hoje. E que o círculo branco da paz e da harmonia
se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz e até a próxima.